tá, meus irmãos, podemos se sentar. Continuamos os nossos pensamentos, em Jesus Cristo, pedindo a graça do Espírito Santo. E a gente sabe que nós aqui, irmãos, nós temos mais do que aprender com vocês do que eu ensinar alguma coisa. E eu falo isso sem demagogia, com toda humildade, porque todavia, que quando eu me converti, eu sempre gostei mais de ouvir do que falar, A gente aprende muito, por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, Então a Bíblia mesmo nos ensina que mais a gente ouvir do que falar, mas hoje aprove Deus nos dá esta oportunidade, esse privilégio. E eu quero aqui só dizer para os irmãos que eu preparei, conforme eu tive o meu tempo, dentro aqui uma introdução, tudo aquilo que está aqui nesse ensino bíblico de hoje. Feliz em ver a Amanda aqui, Que Deus abençoe. Fazia tempo que eu não lhe via. A gente fica feliz, quando vem alguém que faz parte do nosso rebanho aqui, E que Deus venha trazer outros demais, Que Deus venha trazer mais pessoas para nós estarmos ali também junto com cada um, adorando, glorificando o nome do Senhor e se preparando para o dia glorioso que está prestes, Sabe que logo, logo Jesus Cristo rompe as nuvens, devido a todos os acontecimentos que nós temos visto aí. A gente sabe que o mundo, a tendência é ir para pior, não melhorar. Só vai melhorar para aqueles que são fiéis. A gente está percebendo que muitos se queixam das dificuldades, da economia, enfim, da política e tudo, mas aqueles que são fiéis a Deus, Deus está cuidando. Eu sou prova viva disso, Eu ganho o meu salário é muito pouco, mas Deus parece que é tão misericordioso que Ele faz sempre chegar naquele ponto de pagar as contas em dias, de trazer o sustento para a família. Então isso já é motivo para agradecer. Só de nós chegarmos no final do mês e cumprirmos com nossas obrigações e nossos deveres, já é para glorificar a Deus, Nenhuma das coisas que a gente sempre agradece a Deus, independente de qualquer circunstância, seja a saúde, seja o bem-estar, de poder ver nossos filhos bem, tudo é motivo para agradecer. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo alguém falar que nós não temos nada a se queixar. Se olharmos para a direita, se olharmos para a esquerda, olharmos para o lado, a gente vai ver pessoas com muito mais dificuldades que as nossas, Eu posso me queixar de uma dor, mas tem pessoas passando por hemodiálise, por exemplo, Eu posso me queixar de uma coisa, mas tem pessoas com situações muito piores, Então, só de nós estarmos hoje aqui reunidos na presença de Deus é motivo de agradecer, de louvar e agradecer o nome do Senhor e dizer muito obrigado pelo dia que nós tivemos, pelo cuidado, pelo zelo, Tem pessoas, pastor Ivo, que saíram para trabalhar e não voltaram. As pessoas que saíram com seu carro para poder fazer seu Uber e não puderam voltar. Então a gente sabe o que está acontecendo lá fora. Mas aqui é um ambiente que nós entendemos o cuidado de Deus em nossas vidas, Tá bom, meus irmãos? Eu quero aqui seguir o que eu trouxe hoje, Os irmãos podem seguir também. Vou iniciar assim dizendo que sobre essa verdade prática dessa palavra, que aqui nos diz: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. O que significa isso? A igreja é preservada quando líderes vigilantes. Quando o líder, nós temos nosso líder, ele está em constante oração pela igreja, ele está em constante oração pelos aqueles que ele está sendo ali o líder, os liderados, constante oração pela família, constante oração pela obra, ele está sendo vigilante, E outro detalhe muito importante é quando o líder ele é submisso ao Espírito Santo e à sua palavra. Se nós não formos submissos ao Espírito Santo e à palavra, aí nós caímos em descrédito perante Deus ou em desgraça, porque nós saímos da graça de Deus. Eu lembro agora de um rei que foi ungido segundo pelo povo, Saul, Então o que acontece? Esse homem ele foi ungido pela vontade do povo, mas o profeta chega na presença dele e diz: enquanto tu fores fiel a Deus, Deus será contigo. Mas aí, em certo momento, ele sai da graça de Deus
ele não é mais submisso ao Espírito Santo, ele não é mais submisso à palavra de Deus, e o que acontece? Então a gente tem essa consequência. Quando o líder ele é vigilante, cauteloso, cuidadoso, ele é bem sucedido naquilo que ele faz como líder, né? Eu oro sempre, pastor Ivo, para que Deus dê sabedoria a ele, sua esposa, sua família, para que nos conduza sempre no caminho certo, né? Porque nós precisamos dos nossos líderes, né? Todos nós temos que respeitar as hierarquias. Deus não coloca ninguém um cargo à toa. Deus não me colocou hoje a pregar ou trazer, quem sabe, a mensagem aqui à toa. Deus sempre tem, né, o comando de todas as coisas. Então ele sabe o porquê que nós estamos aqui. Por que aqueles que foram convidados não vieram? Então, aqueles que não vieram, não era para eles essa palavra. Você entende? Porque existe hoje inúmeras desculpas para não vir na igreja. Aqueles que arrumam desculpa estão fora da vontade de Deus. Agora, aqueles que de repente tiveram dificuldade no decorrer do dia, mas vieram e se esforçaram de estar aqui, Deus é com cada um. Deus tem prazer em abençoá-los. Deus tem prazer em mudar até mesmo aquilo que muitos aqui dos irmãos buscam aqui, uma oração para um familiar, por exemplo. Deus está vendo o esforço que você faz, o seu empenho, sua dedicação, porque há pessoas, infelizmente, por qualquer desculpa, mas eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber dessa palavra, eu não quero mais saber de ir na igreja. E aí como que Deus vai trabalhar na vida do ser humano se ele não se esforçar? O exemplo continua aqui. Nessa introdução nós estamos vendo aqui que houve uma despedida diferente entre Paulo e aquele povo ali de Éfeso. Então Paulo está seguindo para Jerusalém e chama os presbíteros da igreja de Éfeso para encontrá-lo em Mileto. Ali acontece uma das cenas mais emocionantes de Atos. Não encontramos apenas lágrimas, mas um testemunho de fidelidade, uma consciência tranquila diante de Deus, advertências sobre perigos futuros e uma responsabilidade pastoral. A despedida de Paulo ensina que o verdadeiro ministério não é medido apenas pelo que construímos, mas pela fidelidade que cumprimos aquilo que Deus nos confiou. É o que eu estava dizendo antes. Quando você tem compromisso com Deus e sua obra, Deus tem compromisso contigo, com a tua família. A palavra do Senhor diz que aquele que é justo perante o Senhor, que na verdade, se for analisar, não somos, mas por misericórdia, Deus diz isso para nós, através de Jesus Cristo, pela sua palavra, mas o justo que quando ele ora, ele pede a Deus com sinceridade, seu coração, Deus ouve a sua oração. Eu estou aqui, acho que vai fazer 3 anos aqui na congregação, 3 anos vai fazer. Então, desde lá então, eu estou orando a Deus para Deus trabalhar na minha vida, para me dar uma oportunidade na área que eu sei trabalhar, de fato, que eu sou profissional numa área, né? Aliás, em 2 áreas. Então, tenho orado a Deus, não chegou o momento ainda, mas não adianta eu murmurar, não adianta eu reclamar, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus, ele sabe a hora de abençoar, porque há bênção que não é para ser dada, e às vezes tu recebe demais, mas tu não tem a maturidade para recebê-la. E quando você recebe, você faz como Saul, perde a bênção, perde a oportunidade. Então o que eu quero dizer com isso? Então eu faço minhas orações, peço a Deus, mas que seja feito no teu tempo, Senhor, não no meu tempo, não na minha hora, porque se for feito na minha hora, eu estou pedindo pela carne, não pelo Espírito, né? Amém, meus irmãos? Então aqui o contexto de Éfeso. Éfeso era uma cidade importante da Ásia Menor, centro comercial, cultural e religioso. Estava profundamente ligada ao culto de Ártemis e a religião fazia parte da economia local. O Evangelho, portanto, avançava em meio à idolatria e a interesses econômicos. E eu quero só trazer aqui no parênteses, porque é muito importante falar isso para os irmãos. Mesmo assim, olha só, e a igreja vive esse mesmo contexto hoje. Mesmo assim, a igreja cresceu. Primeira lição que nós aprendemos então nessa lição aqui do estudo bíblico, lição 8.
A igreja não precisa que o ambiente seja favorável para permanecer fiel. Estamos vendo aí a Babilônia. Nós vivemos no contexto da Babilônia, mas não significa que nós temos que se misturar com a Babilônia. Muito pelo contrário, nós temos que fazer como Daniel. Nós temos que fazer a diferença, mostrar que há em nós há um Deus vivo, em que as pessoas olham para nós, mas aquele é um crente de verdade, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquela é uma serva de Deus, aquela eu vejo que realmente tem comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, as coisas são bem diferentes, meus irmãos. Glória a Deus, né? Então, só para finalizar aqui nessa parte, a igreja não precisa que o ambiente seja favorável para permanecer fiel. Ela precisa ser fiel e permanecer fiel à palavra de Deus. Uma coisa não é porque eu faço parte da Assembleia de Deus, isso já vem desde criança. Eu sempre observei, os crentes sempre observei, né, a forma, e eu via sempre digamos assim, esse contexto de ensinar a palavra, de aprender a palavra, aquele desejo de buscar o conhecimento da palavra, porque através dessa palavra que está aqui aberta, é Deus se revelando a nós, né? Sim ou não? Então, Deus, Ele se revela na sua palavra. Então, a partir do momento que você desenvolve esse conhecimento da palavra, você aprende mais da palavra, dificilmente você vai ser vencido pelo mundo. Não é, irmão César? É difícil você ser derrotado ou viver como aquele que está derrotado em qualquer coisa, a coisa está difícil, a coisa não está fácil, sempre sai da boca dele palavras negativas. E nós temos que aprender que tem que ser o contrário. A boca atrai aquilo que falamos. Se eu falo sempre coisas negativas, sempre estou reclamando, sempre me queixando, estou dizendo que não vai dar certo, não dá certo. Isso eu sei porque na minha família tem isso. Tem pessoas assim, e às vezes quando eu tenho oportunidade eu repreendo, eu digo, olha, enquanto você agir dessa forma, enquanto você falar pela tua própria boca, não há como Deus agir, porque você está dando vazão, oportunidade para que o inimigo trabalhe na tua vida e não faça com que Deus te abençoe. A realidade é essa. O irmão trabalha com venda, de certo modo também trabalha. O que acontece? Quando você sai para fazer uma venda, se tu sair com o teu pensamento negativo, mas hoje acho que não vai dar certo. Ainda não deu mesmo. Agora, se sair, não, Deus está na frente, Deus é comigo. Então tu faz um propósito, Deus vai me abençoar, quem sabe hoje eu vou abençoar a família, vou dar uma cesta básica. Deus já está contemplando o que tu está falando. A boca fala que o coração está cheio. Se teu coração está cheio da presença de Deus, é só vitória, é só bênção. Claro que tem as diversidades que nós vamos seguir agora aqui. E diz assim: Paulo não deixou apenas palavras, Paulo deixou um testemunho. Eu sei que eu estou fazendo aqui, irmãos, mas não sei se vocês estão conseguindo seguir aí no livro, tá? Mas eu estou seguindo aqui conforme bem tranquilo para vocês acompanhar aí, porque eu fiz uma forma diferente daqui, tá? Porque como eu não tenho muito tempo para estudar a palavra, o que eu fiz? Eu elaborei, fiz algo aqui para poder seguir aqui. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, ou se quiser me ajudar também, fique à vontade, tá bom, meus irmãos? Aqui a gente está aprendendo uns com os outros. Então, vamos para o terceiro parágrafo aqui. Paulo não deixou apenas palavras, deixou um testemunho. Nós lemos ali em Atos, capítulo 20, versículo 18 a 19, que diz assim: Paulo recorda como viveu entre eles, onde ele viveu ali em Éfeso e Mileto, com humildade, lágrimas, provações e perseverança. Ele não construiu uma imagem de perfeição. Isso é coisa de líder, né? O líder não demonstra que ele é perfeito, ele demonstra também que tem minhas falhas, eu tenho minhas dificuldades, mas ele nunca se orgulha do que ele é, muito pelo contrário, ele se mantém em humildade, ele chora pelos seus, né? Ele busca orar por aqueles que até mesmo rejeitam, que sempre vai ter em nosso meio alguém que não gosta de nós. Infelizmente essa é a realidade, sempre vai ter alguém que vai nos prejudicar sem nos conhecer primeiro. Um dia eu tive a oportunidade de pregar aqui na igreja, eu comentei sobre isso. Então eu trouxe pelo menos essa passagem, essa parte, que há pessoas que não tomam chimarrão contigo, há pessoas que nunca sentaram ao teu lado,
mas elas olham para ti e te julgam pela aparência. Mas infelizmente nós temos que saber lidar com isso. Isso é os líderes que sabem como lidar com isso. Por isso que Deus chama cada um de nós aqui a ser líder. Nós temos nosso líder aqui maior, digamos no sentido assim como nosso pastor, mas cada um de nós aqui somos líderes. Nós somos líderes que sabe de atrair alguém para a igreja, através de uma palavra, através de um testemunho, nosso lar, nosso trabalho. Às vezes, de repente, estamos conversando com os amigos ali, temos a oportunidade de evangelizar. Então, Deus nos chama para ser líderes. Líderes são todos nós. Dando continuidade aqui, então, os irmãos. Então, Paulo ele não construiu uma imagem de perfeição. Mostrou que seu ministério foi marcado por fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades. E aqui mais uma lição. Um grande testemunho não diz apenas ouçam o que eu ensino, o que eu estou falando, mas aqui diz assim, mas também observe o que eu vivo. A expressão de alguns pregadores, eu também mesmo usei já isso, que eu vivo o que eu prego. E fato é, mais vale viver o que tu prega do que tu falar com palavras, porque as palavras podem convencer, mas as ações mudam uma nação, mudam uma trajetória, mudam uma situação. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos nesta parte. Seguindo adiante então, meus irmãos, Paulo não escondeu nada que fosse necessário. Em Atos que nós lemos aqui, capítulo 20, versículo 20 ao 21. Se os irmãos quiserem acompanhar também pela Bíblia, aí se tem sua Bíblia, eu vou ler aqui, irmãos, do 20 ao 21. Atos, capítulo 20, do 20 ao 21. O que diz aqui? Aqui diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que quer dizer com isso, irmãos? Paulo mostra que ensinou publicamente e de casa em casa, anunciando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo, onde diz a palavra que sem a intercessão de Jesus Cristo, o que seria de nós? O único intermediador para com Deus é só por Jesus Cristo. Não há salvação se não for por Jesus Cristo. Por isso que há aí alguns trazendo agora, que eu na verdade considero como uma seita, que é os judeus messiânicos. Eles falam, digamos, o nome de Jesus de outra forma, e assim eles trazem um ensinamento de engano, porque eles não querem testemunhar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ou é Yeshua, Hamashia, ou é outros nomes que eles dão. Então o que acontece? A Bíblia nos ensina que nos últimos dias viriam os falsos ensinadores, falsos pregadores, aqueles que, daqui a pouco vamos falar sobre isso, chamados lobos cruéis. Dando continuidade então aqui, meus irmãos, o verdadeiro ensino bíblico não seleciona somente aquilo que agrada. Algumas vezes até eu me questionei em relação a algumas pregações que eu tive a oportunidade de trazer aos irmãos aqui na igreja, algumas vezes em outros lugares, mas o que acontece aqui? Há mensagens de amor, graça e esperança, mas também de arrependimento, santidade, vigilância, juízo e responsabilidade. Às vezes acontece de nós ouvirmos só palavra de amor, né, de bênção, de prosperidade, e o problema nós crentes é abaixar a guarda. Está tudo bem, não está faltando nada na mesa, já não começa mais a orar para consagrar o alimento, já não começa mais a agradecer pela roupa que está vestindo, e é esse o problema. Deus, Ele não quer que nós se afastamos da presença dEle, Ele quer que nós se aproximamos dEle. Por isso que Deus às vezes permite alguns crentes, como no meu caso também, passar por algumas dificuldades, porque se eu estou com um problema de saúde, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar.
Se eu sei que alguém da minha família, da fé, está com problema de saúde, eu vou orar. Agora, já pensou se é tudo uma boa? Nós não viríamos mais na igreja, nós não buscaríamos mais a Deus, nós nem dobraríamos mais nosso joelho. Mas Deus permite algumas coisas acontecer para que nós venhamos lembrar dele, que nós dependemos totalmente da graça e misericórdia de Deus. Amém? Deixa eu ver assim, mais uma parte aqui. Então aqui, irmãos, mais uma lição. Nossa responsabilidade não é tornar a palavra popular. Isso serve para nós pregadores, ensinadores da palavra. É permanecer fiéis a ela. Quer dizer, eu não posso pregar o que a população, o povo quer. Eu não posso pregar a minha vontade. Você entende, irmãos? Tem vezes que para nós é duro pregar uma mensagem, digamos, mais enérgica, mas nós não podemos dizer, não vou pregar, e daí quem é que paga o preço? Não é os que estão nos ouvindo, é nós que pagamos o preço. Aí Deus sobrevém para nós uma insorte, uma dificuldade, uma perda. É esse detalhe que nós temos que aqui refletir. Tem coisas que às vezes nós perdemos porque nós não estamos sendo obedientes como Paulo foi. O Paulo foi obediente até o fim, mesmo sabendo que morreria logo ali. Tem todo esse detalhe. Amém, meus irmãos? Seguindo então aí, em Atos capítulo 20, versículo 24, aliás, 22 a 24. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o Espírito que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então aqui diz que Paulo sabe que enfrentará dificuldades em Jerusalém, mas entende que cumprir sua missão é mais importante que preservar seu próprio conforto. E aí vem o detalhe, que nós não podemos estarmos acomodados, confortados com o nosso bem-estar. Aqui é um agravante, irmãos, e os irmãos não me levam mal se eu falar isso, tá? Serve para mim também. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande no estado do Rio Grande do Sul, porque é o estado que mais tem seitas, e agora está aí, as seitas satânicas se revelando, estátuas. E você viu quando eles inauguraram aquela estátua, acho que foi ali em Gravataí, não lembro aí o local, o que aconteceu com o nosso estado? Agora lá no Ceará construíram uma estátua lá, e a prefeitura, que é lá do partido tal, permitiu, porque eles não acreditam em Deus, né? Essa estátua que eles construíram lá é enorme. O que vai acontecer lá no Ceará? Vai vir uma destruição do estado, porque Deus lhe abomina a idolatria. Isso eu aprendi desde criança, desde que eu era católico. Sempre aprendi que a idolatria é uma das coisas que Deus abomina. Então o que traz aqui esse entendimento da palavra aqui? Que nós temos que ter esse cuidado, não deixarmos, irmãos, elevarmos por nosso comodismo. Por exemplo, se nós sabemos que temos o conhecimento da palavra, vamos pregar. Aqui nós estamos entre irmãos, mas quantos estão sedentos lá fora da palavra? A gente vê a necessidade de muitos. Eu vi um vídeo de uma pessoa ali conversando com, eu não sei se ele era pastor, mas era um rapaz que estava com um microfoninho ali, conversando, falando das coisas de Deus. Dele dizia, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Daí ele começa a conversar com aquele rapaz, começa a falar, diz, mas Jesus te ama, Jesus te perdoa, não importa o que aconteceu. Então aquele rapaz se entrega a Jesus novamente. É só o que está precisando esse nosso mundo ali fora, é de ouvir a palavra. E eu quero dizer para a igreja, eu não sei se esse ano ainda,
mas vai ficar gravado aqui. Mas a partir do ano que vem nós vamos começar a ter um avivamento muito grande. Hoje as cadeiras estão vazias, mas as pessoas vão vir na igreja e nós vamos ter que estar preparados, meus irmãos. Isso não é uma profecia, uma profetada da carne, é espiritual que eu estou falando. As pessoas vão vir e nós vamos ter que estar preparados, como Paulo preparou ali aquele povo em Éfeso, para nós recebermos essas pessoas, abraçá-las, amá-las, visitá-las. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Então esse avivamento já está, na verdade, começando. Não sei se os irmãos notaram, porque se tu for pela mídia, a mídia diz uma coisa, né? Ela sempre vai dizer ao contrário. Mas se você olhar fora da mídia o que está acontecendo, tem muitas dificuldades, necessidades, mas tem também o agir de Deus. Deus está trabalhando em nossa nação. Deus está mostrando a verdade, Deus está mostrando quem é quem, Deus está mostrando quem são os que pertencem a Ele e os que não são, os que estão dentro e fora da igreja, aqueles que servem a Deus em espírito e verdade, aqueles que não servem. Deus está mostrando. E aqueles que estão na vontade de Deus serão erguidos, exaltados para fazer uma grande obra. Glorificado seja o nome do Senhor. Então eu digo para vocês, meus irmãos, vamos nos preparar, porque grandes feitos o Senhor tem feito no meio de nós e fará muito mais ainda, e uma grande obra se realizará. E eu acredito, não porque eu pertenço à Assembleia de Deus hoje, que a Assembleia de Deus foi e é ainda uma igreja que Deus preparou ela para algo maior, porque ela não se corrompeu. Agora as outras, infelizmente a maioria, estão se corrompendo, os líderes estão se corrompendo, se envolvendo com coisas que não é para se envolver. Vamos deixar por aqui para não falar muito, né? Então vamos então, irmãos, para dar continuidade. Então aqui diz assim: Paulo sabe que enfrentará dificuldades em Jerusalém, mas entende que cumprir sua missão é mais importante que preservar seu próprio conforto. Ele não ignora o sofrimento, simplesmente não permite que o sofrimento determine sua obediência. Quer dizer, ele está sofrendo, está passando por dificuldade, está passando por luto, mas ele não coloca isso para sobressair a fé dele. Ele faz o contrário. Ele eleva a fé dele e deixa essas dificuldades para baixo, para onde que ele não precisa perceber. E assim nós temos que fazer. Porque há pessoas que, nem eu disse antes, se tu colocar teus problemas acima de Deus, não há como Deus solucionar. Eu já vi milagres, eu sou um milagre de Deus. Eu tive um abscesso na minha garganta, tive uma infecção generalizada, fiquei basicamente ali, acho que uns 30 minutos sem oxigênio no cérebro. Como é que eu estou aqui? Como é que vocês veem eu cantar ali? Esse dedo aqui eu tenho defeito, a máquina fechou, quase me arrancou os 3 dedos, e está aqui, ó. Então eu sou um testemunho vivo. E quando eu tenho alguma dúvida, Deus faz eu lembrar: ó, que eu fiz por ti lá, meu filho. Eu fiquei 5 dias em coma, ali no Hospital Regina. Então nesses dias que eu fiquei ali, basicamente, foram 7 dias que eu fiquei no hospital. No 5º dia ainda eu continuava em coma. Eu só mexia, parecia só o branco dos olhos. Então a minha mãe me contou que ela dobrou o joelho e fez uma oração ao Deus dos crentes. Nós somos crentes ou não somos? Aos Deus dos crentes. Não é o Deus dos crentes no Baal, não é o dos crentes dos católicos, do Espírito, não. Nada contra as religiões, estou só comentando. Ela fez uma oração, dobrou seu joelho naquele momento que o médico disse para ela: teu filho, se voltar a viver, ele vai ter problemas no falo, vai ter problemas em se articular. Como diz o texto, ser totalmente defeituoso. Então o que acontece? Ela então, naquele desespero, ela dobra o joelho e faz a oração. Ela ora ao Deus dos crentes, e naquele momento que ela está orando, pastor Ivo, eu estou tendo um sobrenatural com Deus. Então, para você ter uma ideia, 6º dia eu já abri meus olhos naturalmente, meus olhos voltaram ao normal, abri meus olhos. A primeira coisa que eu falei para minha mãe, que eu queria pentear meu cabelo, que era vaidoso, tinha um cabelo muito bom, muito bonito, né? Hoje não tem mais nada quase aqui, né? Enfim, eu gostava de pentear o cabelo. Eu disse: mãe, eu preciso escovar minha boca, porque eu fazia os dias que não escovava, né? E lembro que daí então, depois do 6º dia,
ali a avisar a minha mãe que eu ia ter alta. Então eu já tinha subido lá para o segundo andar do Hospital Regina, e daí quando minha mãe foi me buscar, eu tinha uma roupinha que eles botavam lá, naquela mais para criança. Eu tinha a idade do filho do irmão César, quando aconteceu isso. Então eu lembro que saiu toda a minha pele, escamou, enfim. E ali então saí, irmãos, como se nada tivesse acontecido. E quando eu estava dedicado aos 16 anos, quando eu fiz digamos assim, aquela dedicação de ir para a igreja, que era o propósito que eu tinha feito quando saí do hospital, aí eu fui trabalhar, que era para comprar um chinelinho, comprar alguma coisa, tinha que trabalhar, o pai não dava, né? Então, fui trabalhar, e nessa ocasião aconteceu dessa marca, pegar nos dedos. Só que eu já estava tocando na igreja, eu tocava guitarra na igreja. Então, na hora que aquela máquina fechar, eu simplesmente só disse: meu Deus, em questão de milhares de segundos, irmão, eu pensei: Senhor, como que eu vou tocar? Como que eu vou te adorar? Como que eu vou tocar um instrumento se eu não tiver os dedos? E aí Deus bradou. Deus colocou com certeza um anjo ali, porque eu não tinha acesso ao botão de emergência daquela máquina. Só estou dando testemunho para os irmãos, porque isso é muito relevante, porque às vezes tem pessoas que dão testemunho para a sua glória. Não, é para a glória de Deus. É porque Ele vive e vive para todos sempre. Por isso que eu digo para os irmãos que aqui, quando vem orar, irmãos, você não está pedindo para um Deus qualquer, só que Deus quer de ti fé. Não adianta orar só por orar. Digamos, tu tem que sair do teu coração. Não diz a palavra: me encontrareis quando buscares-me de todo o coração, de toda a tua alma. Quando eu faço isso, Deus brada, porque Deus conhece nosso deitar e nosso levantar. Amém? Os irmãos me ajudam a orar, tá, irmãos? Que é a primeira vez que eu estou. Me ajuda aí, tá? Dá tempo ainda, né? É até as 9h30? Isso. Tá. 9h25. Tá. Mas vai dar tempo, sim. Acredito que vamos acelerar aqui. Nós lemos aqui então a parte do Paulo, que sabia que havia perigo na sua frente. E agora nós vamos falar sobre o grande alerta, né? Olhai por vós. E nós vamos entender o que significa isso. Atos capítulo 20 e 28. É o coração da lição, que aqui é o texto áurea, né? Como está no livro, é o texto áureo, quer dizer, o texto principal, o coração da lição. Então aqui no 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus. Veja que o que eu falei não é profetado, é profecia. Apacentar, cuidar. Então nós temos que se preparar para o que vem aí, que está por vir, já está acontecendo. Há famílias destruídas que eles estão percebendo que a única solução é estar aos pés de Jesus Cristo. Há pessoas que estão doentes, até com câncer, mas elas sabem que a cura está no poder de Jesus Cristo, no seu altar, na sua presença. Então a gente vai ter que saber receber essas pessoas. Amém? Então diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Primeiro, o líder precisa vigiar sua própria vida espiritual. E nós temos que cuidar, né, irmão? Todos nós temos que cuidar. Essa nossa vida espiritual, não deixar de orar, não deixar de buscar, não deixar de jejuar, não deixar de fazer a leitura da palavra, né? Sempre tirar tempo para Deus, né? Assim como nós tiramos tempo do nosso trabalho, para outros afazeres, tirar tempo para Deus também. E aqui diz também: depois, sim, cuidar do rebanho. Antes de cuidar dos outros, é uma lição aqui que eu falo, né? É importante e necessário cuidar da própria comunhão com Deus, da doutrina. Alguns dizem que doutrina é roupa, né? É outras coisas, mas cada um com seus conceitos. Mas a doutrina, na verdade, é viver a palavra, a doutrina da palavra. Toda a Bíblia é doutrina. Toda a Bíblia é doutrina. Então, tu vê que o nosso ensino de hoje está focado somente na palavra, né? Ela está se revelando a nós. Por isso, bem-aventurados somos nós hoje que tiramos um tempo para estar aqui. Glória a Deus. Amém? E também dando aqui a continuidade, ó, da doutrina, das motivações, do testemunho e da vida familiar. Qual é a primeira igreja?
É a nossa família. Então, se eu cuidar bem da minha esposa, eu estou cuidando da igreja. Se eu cuidar do marido, estou cuidando da igreja. Se eu cuidar dos filhos, estou cuidando da igreja, né? O nosso ambiente familiar pode ter alguma diversidade, uma coisa ou outra. Isso aí na minha casa acontece. A minha esposa é mais nova que eu, então nós temos diferenças, né? Mas o que nós vamos fazer? Eu casei, eu vou viver agora até o resto da vida, né? Vamos viver e vamos tranquilo, mas vamos buscando a presença de Deus e vamos aprendendo um com o outro. Nenhum casal é perfeito, meus irmãos. Nem o relacionamento é perfeito, mas se nós buscarmos pela palavra, se esforçarmos, o casamento se torna bênção. A família é o princípio da criação que Deus fez, né? Qual é a primeira constituição que Deus fez? O que Deus constitui em primeiro lugar? Família. Família é tudo, né? Nenhum de nós que estamos aqui, né? Se for analisar, olha como Deus é maravilhoso. Nenhum de nós estaríamos aqui se não tivesse uma família. É a base? É a base de tudo, da sociedade, tudo. E não é à toa que a gente vê pessoas e grupos, até mesmo o inimigo, trabalhando para destruir essa base. Seja através de ideologias, através de leis, enfim, e etc. Mas a permanência da família, ela está aí na nossa sociedade porque Deus a constituiu. E Deus não permitirá que ela seja destruída. Você tem uma base. Deus nunca vai permitir que a família seja destruída porque foi Ele que constituiu. Aí pode usar em bilhões e bilhões em dinheiro, recursos, meios de comunicação, mas isso não vai acontecer porque a família é bênção de Deus. É a base de tudo, né? Continuando aqui, meus irmãos, o rebanho não pertence a homens. Pior tristeza que é ver líderes achando que, eu vi um dia um pastor aí falar, a igreja é minha. Que soberba, né? E o pior é que o pastor, que até admira em algumas coisas, mas eu fiquei, a igreja é minha, eu que mando. Mas como assim? Na igreja não é de Jesus, então. Que coisa, né? Aí perdeu a graça. Deu a vida para mim. Quem é que morreu, né? E aqui, se nós formos analisar, olha o que Paulo fala aqui. Paulo lembra que a igreja foi resgatada pelo sangue de Cristo, não por homens. Quem somos nós? Nós somos só aqui representantes, estamos aqui entre irmãos, né? Mas eu jamais posso ter a soberba de dizer, eu toco bem, eu canto bem, né? Isso é um dom, uma graça de Deus, mas para mim, no meu sentimento mesmo, é um privilégio, né? Com a irmã, cara canta e adora a Deus, um exemplo, cada um dos irmãos. Então, para nós, é um privilégio abrirmos nossa garganta, né? E louvar a Deus, entendeu? Mas nada de nós acharmos que nós devemos usar isso como vaidade, não. Se eu não for no culto, faltou música. Entendeu? Nas quintas falta mesmo. Mas nós vamos se ajeitar aí. Todas as Por isso, ore por mim, porque o meu desejo é estar sempre aqui com os irmãos, né? Continue orando por mim. Irmão, faze uma campanha de 7 dias orando pelos 1000 servos, que eu tenho certeza que Deus vai bradar e eu vou poder estar mais para eles, irmão. Porque não é porque eu, né, irmão? Mas porque eu estou fazendo meu trabalho e eu penso, podia estar lá, né, colaborando. É o desejo, a vontade de estar com vocês, adorando e glorificando a Deus, né, sendo mais um, porque todos nós somos peças importantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Né? Nenhum de nós cada um de nós tem a sua importância na obra de Deus. Os irmãos estão nos visitando, um exemplo, não, mas o visitante também faz parte disso, porque ele está aqui ouvindo e ao mesmo tempo está despertando, olha, Deus está falando comigo, Deus está me dizendo, olha, eu estou sendo chamado para ser uma líder, para ser um líder, para fazer a diferença, tu entende? Então todos nós, perante Deus, somos iguais, amém? Então, dando continuidade aqui, a igreja não pertence ao pastor, ao pregador ou ao líder. A igreja pertence a Deus. Jesus Cristo, Deus, né? Quem compreende isso não trata o ministério como propriedade, mas como responsabilidade recebida de Deus. O pastor não é dono das ovelhas, é servo do Supremo Pastor. Quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo. Aleluia. Agora nós vemos aquela parte dos lobos,
vorazes, cruéis. Nós lemos ali em Atos capítulo 20, versículo 29 ao 30, Paulo alerta para lobos cruéis e para pessoas que surgiriam de dentro da própria comunidade, falando coisas perversas para atrair discípulos após si. O perigo não seria apenas externo. A igreja precisa de discernimento espiritual. Nem todo discurso religioso representa a verdade bíblica. E nem toda liderança conduz a Cristo. Por isso, vigiar. E como é que nós conseguimos ter discernimento e sabedoria para saber quem é quem? Pelo conhecimento da palavra. É onde Deus se revela e diz: olha, esse aqui tem uma atitude diferente, esse aqui está distorcendo a palavra. Porque é maravilhoso, eu vejo aqui, não só aqui na congregação, em outros lugares também, em outras congregações, o buscar desse conhecimento da palavra. Porque quando você conhece a palavra, você se liberta. Dificilmente alguém vai te escravizar ou te dar um jugo de engano. Ninguém vai conseguir te enganar. Agora, se eu não tenho interesse na palavra, aí vem alguém lá com a heresia, traz a heresia e a gente acaba se alimentando daquela comida estragada. Infelizmente, no nosso meio, alguns fazem isso. Por isso que muitos erram. Se estivesse na escola aprendendo, Isso mesmo. a palavra de Deus, seria bem mais difícil ser enganado. Não teria Mas como. quando se trata de oração, escola bíblica, é que nem eu falei com um pregador aqui, é 10%. E ele disse que lá nem 10% não é. E isso é uma realidade, porque como, por exemplo, né, a gente faz uma programação domingo, né? Eu fazia um tempo atrás uma rádio, um programa musical, né? Aí como é louvor, aí o pessoal participa. Mas se tu tirar ali os 5 minutos de pregação da palavra, termina a audiência. Essa, infelizmente, é a realidade. Só que isso é bíblico também, né? A Bíblia já nos fala e nos relata sobre isso, né? Que nesse tempo haveria o quê? O amor de muitos esfriando. E a gente acha que o amor é só afeto. Não, o amor pelas coisas de Deus. Só que bem-aventurado aquele que está aqui, como eu e você hoje, né? Tendo amor pelas coisas de Deus. Porque se você notar, pastor e meus irmãos, nós temos, por exemplo, uma multidão de evangélicos no Brasil, né? Mas tira desse montante de evangélico 10% que realmente estão servindo a Deus em espírito e verdade. Essa é a realidade. E nós não podemos negar isso. Nós temos exemplo aqui que o Senhor mesmo citou, né? Só que esse 10% é que Deus vai usar para o avivamento, vai usar para essa última hora e vão fazer um estrondo para a glória de Deus. Vai abalar as estruturas dos infernos. Isso não é uma profecia qualquer que eu estou dizendo, é algo que realmente eu sei que vai acontecer. Porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou que quando Ele foi lá escolher os seus discípulos, Ele não escolheu uma multidão, Ele escolheu o pessoal que estava ali em volta, um pescador, um ali, alguns, né, que, como Pedro, né, meio rude muitas vezes, né, mas enfim, Ele escolheu cada homem, selecionou cada um. Então, Jesus Cristo nos ensina que não precisa de multidão. Até porque se a gente for ver pela palavra, aquela multidão que Ele curou, que Ele libertou, que Ele pregou, foram que disseram para Ele: crucificam. Infelizmente. Então aqui, lendo aqui, Paulo alerta para lobos cruéis e para pessoas que surgiriam de dentro da própria comunidade. Quer dizer, em nosso meio pode surgir. Às vezes, depende do tempo, o pastor vai atrás do pregador, aí a gente não está julgando ninguém, jamais. Mas pode ser que alguém venha aqui do outro ministério, ou venha, por exemplo, até nosso meio, com heresia. Agora, se eu tenho conhecimento da palavra, eu não vou ser enganado. Ele pode falar, pode pregar, mas eu sei que aquilo não coincide com a verdade da palavra. Simplesmente assim. Então, bem-aventurados somos nós que estamos aqui hoje, aprendendo. Não só hoje, né, mas sempre estão aqui participando do ensino bíblico aqui da nossa congregação. Irmãos, a defesa da igreja, a palavra da graça, em Atos capítulo 20, versículo 31 e 32, Paulo encomenda a igreja a Deus e a palavra da sua graça. Ele não a entrega à personalidade de homem. Líderes passam, ministérios passam, gerações passam, mas a palavra permanece. A igreja saudável precisa estar fundamentada na palavra.
Paulo não trabalhou por ganância, quer dizer, por interesses, por ter alguma coisa em troca, enfim. Em Atos capítulo 20, 33 ao 35, Paulo lembra que não cobiçou prata, ouro ou vestes e apresenta o princípio: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. O ponto não é negar o sustento digno de quem trabalha na obra, mas deixar claro que o propósito do ministério não pode ser transformado em ganância, como muitos líderes a gente vê por aí. Donos de televisão, donos de rádio, donos de banco. Quem foi chamado para servir não pode fazer do rebanho um instrumento para benefício próprio. E aqui nós vamos falar sobre, rapidamente, né, irmãos? Eu acredito que não vai ser necessário passar outras coisas que já estamos em cima do horário. Só vou falar um pouquinho sobre a despedida eterna em lágrimas, que fala sobre esse contexto que nós estamos lendo aqui. Paulo se ajoelha e ora, todos choram, abraçam-no e o beijam, sabendo que provavelmente não o veriam novamente. Paulo não deixou apenas uma igreja, deixou pessoas alçadas pelo seu ministério. Isso nos pergunta: que marcas estamos deixando nas pessoas que Deus colocou em nosso caminho? Isso é uma pergunta. Que marcas estamos deixando nas pessoas que Deus colocou em nosso caminho? Elas têm alguma coisa a se queixar de nós? Elas têm alguma coisa a agradecer? Elas têm boas lembranças de nós? Você entende? A diferença que faz, por exemplo, o porteiro está ali, ele dá um abraço na pessoa, receber com carinho. Irmãos, isso você não imagina o que pode acontecer no coração da pessoa. A pessoa vem toda triste, às vezes com problemas, você recebe aquele abraço, muda tudo. Eu já recebi um abraço dos irmãos aqui, né? Precisando, mas entende? Um abraço do pastor. Então isso faz a diferença. O que nós temos que aprender dentro da igreja e transmitir isso lá para fora é o afeto, é o amor, o abraço, o carinho, o apertar de mão, né? Coisa que nós aprendemos outrora com nossos antepassados. Eu fui criado no sistema antigo, então para mim naquele tempo assim, eu aprendi assim: se você passasse por alguém e virasse o rosto para o outro lado ou não cumprimentasse direito, era uma ofensa. E para mim ainda é. Tem pessoas que, se querem me ofender, não me cumprimentar direito, não me, se fez que não me viu, para mim não me serve mais como amigo, não, porque como tu vai confiar em alguém, em uma pessoa que se finge que não te vê, que não te conhece, principalmente no meio de nós, né? Fica mais feio ainda, né? Mas eu sei que entre nós aqui não é isso. Nós estou dando um exemplo, né? A gente tem que cuidar muito disso, né? E vamos então aí para a reta final, meus irmãos. Só para aqui concluir, então, vou fazer a conclusão aqui, daí nós oramos. Pode ser, pastor? Quem é que vai orar? O senhor mesmo? Depois eu passo para o... Tá bom então. Nós vamos fazer aqui a conclusão, tá? Já estamos em cima do horário. Aqui, irmãos, então, nessa conclusão diz assim: a despedida de Paulo em Éfeso é marcada por lágrimas, mas não por fracasso. Paulo podia partir com a consciência de que havia cumprido a sua missão. Paulo ensinou, pregou, advertiu, cuidou e serviu. Olha que maravilha, 5 coisas. Paulo ensinou, pregou, advertiu, cuidou e serviu. Agora entregava aquela igreja aos cuidados de Deus e da sua palavra. Aqui nessa mensagem, grande mensagem de lição 8, o verdadeiro líder não procura deixar seu nome gravado na igreja, procura deixar a palavra de Deus gravada no coração das pessoas. Paulo estava indo embora, mas Cristo continuava, a igreja continuava, a palavra continuava e o Espírito Santo continuava conduzindo o povo de Deus. Aleluia. E Paulo, irmãos, ele nunca jamais será maior que Jesus Cristo, mas Jesus Cristo o escolheu a dedo. E continua o Evangelho. Continua o Evangelho sendo pregado, sendo levado às missões. Mas para vocês terem uma base, irmãos, hoje nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que ainda não sabem do Evangelho.
por causa da seita, por causa das culturas, enfim. Mas por isso que eu estou falando para os irmãos e reforço mais uma vez, e vale frisar isso. Haverá um avivamento. E Deus te chama, mano, para tu fazer uma obra. Não ficar cocheando dois pensamentos. Deus chama nós para não ficarmos pensando o que eu devo fazer, não. E vou cobrar aqui uma coisa do pastor agora. Vamos fazer a obra. Tem um caixa de som lá se for preciso. Vamos fazer a obra nas praças. Vamos atrair o povo para dentro da igreja. Vamos falar desse evangelho. Vamos pregar a palavra. Vamos levar essa mensagem. Porque nós estamos nas últimas horas. E a igreja está nesse momento aí sendo chamada para fazer a diferença. Amém? Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Obrigado por nos ouvir. Que Deus, o Senhor, abençoe o resto da semana de cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada para a honra e glória do Senhor. Amém? Irmão, por gentileza. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quero agradecer ao irmão Adair, que se disponibilizou estar conosco aqui hoje, mesmo a sua escala aí de trabalho, às vezes complicado, algumas vezes a gente tentou, mas não deu. E hoje, aprove a Deus que Ele pôde estar conosco aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, por Deus ter usado, né, nesta noite. Bênção de Deus. Irmãos, antes da gente fazer o questionário aqui, rapidamente eu quero, antes que eu me esqueça também, né? Eu quero dizer para os irmãos que nós teremos o nosso seminário de escola bíblica agora no mês de outubro, nos dias 10 e 11. O irmão César, ele está com a ficha ali, com a ficha de inscrição. Os irmãos procurem ele e deem o nome antes, porque a gente precisa passar para os irmãos lá para eles se programarem, né, para o seminário, para eles se organizarem, saber quantas pessoas vão. E não é só para professores de escola, está aberto para toda a igreja. É só procurar o irmão César lá, dê o seu nome lá, faça a inscrição. É um investimento de R$15, né, para custear ali os trabalhos, e vai ser bênção de Deus. Então procure o irmão César agora nos próximos dias ainda, no mês que vem, no mês de setembro também, que a gente possa passar antes para os irmãos lá, para que eles possam se organizar, amém? Bom, vamos revisar o nosso conteúdo aqui, vamos fazer as perguntas rapidamente. Na sua comovente despedida dos presbíteros de Éfeso, como Paulo apresenta seu ministério? Alguém fez? Como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Exatamente. Podia se colocar um pouco mais, ó. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda humildade, lágrimas e provações, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Mas está certo, né? Não sintetizou, mas é isso aí mesmo. De que maneira a fidelidade de Paulo se manifesta? Fidelidade manifesta um compromisso de anunciar todo o conselho de Deus sem omitir a verdade, proclamando arrependimento para com Deus, a fé em Jesus Cristo. Perfeito. O que Paulo afirma sobre os líderes da igreja? Que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo, como bispos, isto é, supervisores do rebanho. Exatamente, bispo, supervisor da igreja. De que maneira Paulo reforça sua integridade como exemplo de desprendimento e serviço cristão, confrontando a postura dos falsos obreiros movidos por ganância? Paulo reforça sua integridade ao declarar que não buscou riquezas nem buscou ganhos pessoais, pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Isso mesmo. Isso aí. Como termina o encontro de Paulo com os líderes de Éfeso? O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Efésios. Isso. Glória a Deus. Isso mesmo. Bem, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Pastor Ivo, tem algum anúncio, alguma coisa? Fica à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor, está orando, né, e agradecendo a Deus
todos os irmãos que puderam estar hoje, tá? Eterno Deus, graças te damos por essa oportunidade de estar na tua casa, por aprender um pouco mais da tua palavra, do Senhor que é manso e humilde de coração. Guarda cada um, nos despede na paz e na comunhão do teu Espírito Santo. Que nós desapareça, o teu Espírito cresça, que podemos viver o extraordinário da parte do Senhor. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém.